Olá a todos e bem-vindos de volta ao POVcast. É sexta-feira, 28 de fevereiro, e esta é a nossa segunda edição do dia. Hoje vamos a São Paulo, uma cidade que, como muitos de vocês sabem, é um centro pulsante, cheio de vida, mas também de contrastes. E quando digo contrastes, não estou falando só da mistura de culturas, que é incrível, mas também das desigualdades, né? Que marcam a cidade. É verdade, São Paulo é a maior cidade do Brasil. Um motor econômico, um polo cultural. Sim. Mas enfrenta desafios enormes em termos de justiça social e distribuição de recursos. Para entendermos a complexidade da cidade, precisamos olhar para os dois lados da moeda, por assim dizer. Concordo plenamente. E para começarmos a desvendar essa complexidade, acho que seria interessante olharmos para a questão da segregação urbana. Como você mencionou, São Paulo é um centro de oportunidades, mas essas oportunidades parecem estar concentradas em determinadas áreas, enquanto outras ficam à margem. Exatamente. A riqueza e as oportunidades se concentram no centro expandido, enquanto a periferia sofre com a falta de serviços básicos e infraestrutura adequada. E, consequentemente, acesso limitado a oportunidades. E essa disparidade fica ainda mais evidente quando olhamos para lugares como Paraisópolis, uma favela enorme, rodeada por bairros de alto padrão. É como se existissem duas cidades completamente diferentes, lado a lado. Paraisópolis é um exemplo emblemático dessa segregação espacial. A proximidade física com áreas ricas não se traduz em integração social ou acesso equitativo a oportunidades. É uma realidade que se repete em diversas outras metrópoles brasileiras. Sim. E que nos leva a questionar o modelo de desenvolvimento urbano que temos seguido. Com certeza. E para visualizarmos a dimensão dessa desigualdade de forma mais concreta, vamos recorrer aos dados. O Mapa da Desigualdade 2023, publicado pela Rede Nossa São Paulo, uma organização da sociedade civil que atua na promoção da justiça social, revela disparidades alarmantes entre os distritos da cidade. É impressionante como os números escancaram essa realidade. Um dos dados mais chocantes é a diferença na expectativa de vida entre os distritos. Em Jardim Paulista, um bairro nobre, a expectativa de vida chega a 82 anos. Enquanto em Anguera, um distrito periférico, a média é de apenas 59 anos, uma diferença de 23 anos. É realmente estarrecedor. Me parece que essa discrepância brutal na expectativa de vida é um reflexo da desigualdade em diversas áreas, como o acesso à saúde, saneamento básico, alimentação, educação. Tudo isso impacta diretamente na qualidade de vida e na longevidade das pessoas. O que você acha? Sem dúvida. Esses fatores se interligam e criam um ciclo vicioso de pobreza e exclusão. A falta de acesso à saúde de qualidade, por exemplo, leva a doenças que poderiam ser evitadas ou tratadas precocemente. A falta de saneamento básico aumenta a incidência de doenças infecciosas. A má alimentação, consequência da pobreza e da falta de acesso a alimentos saudáveis, também contribui para problemas de saúde. E a educação, que deveria ser a chave para romper esse ciclo, muitas vezes se torna inacessível para quem vive em condições precárias. É como se as chances de ter uma vida longa e saudável fossem determinadas pelo CEP em que você nasce. É uma realidade revoltante. E essa desigualdade também se reflete na questão da mobilidade urbana, não é? Com certeza. O sistema de transporte de São Paulo, em vez de integrar, acaba reforçando a segregação. Quem vive na periferia enfrenta longos e desgastantes deslocamentos diários para chegar ao trabalho, estudo ou acessar serviços básicos. Isso impacta diretamente na qualidade de vida e nas oportunidades dessas pessoas. Imagina o quanto isso deve ser frustrante. Passar horas no trânsito todos os dias, perdendo tempo e energia que poderiam ser dedicados a outras atividades. Sim. Como o lazer, a família, o estudo. É uma perda enorme para o indivíduo e para a sociedade como um todo. Exatamente. E além do tempo perdido, há o custo financeiro do transporte, que pode comprometer uma parte significativa da renda de uma família. E não podemos esquecer que essa falta de mobilidade também limita o acesso à cultura, ao lazer e às oportunidades de desenvolvimento pessoal. Muitas vezes, os equipamentos culturais, como teatros, cinemas e bibliotecas, estão concentrados em áreas mais abastadas, dificultando o acesso para quem vive na periferia. Realmente, a mobilidade ou a falta dela é um reflexo claro da desigualdade social em São Paulo. E a educação, que deveria ser o caminho para a ascensão social, também enfrenta desafios enormes nessa cidade tão desigual. Sem dúvida. As escolas em áreas mais pobres frequentemente sofrem com a falta de infraestrutura, recursos e professores qualificados. Isso cria um ciclo vicioso que perpetua a desigualdade social, limitando as oportunidades futuras para as crianças e jovens que vivem nessas comunidades. E não podemos esquecer da importância do acesso à cultura e ao lazer para o desenvolvimento integral do indivíduo. A falta de opções culturais na periferia restringe o acesso a experiências enriquecedoras e limita as perspectivas de futuro dessas pessoas, é verdade. A falta de investimento em educação de qualidade nas periferias acaba condenando milhares de jovens a
Um futuro sem perspectivas. É uma perda, né, incalculável para a cidade e para o país. Diante desse cenário tão desolador, é reconfortante saber que existem iniciativas buscando solucionar esses problemas complexos. Sei que o governo federal tem um programa chamado Cidades Intermediárias para o Desenvolvimento Regional. Parece uma proposta interessante para descentralizar o desenvolvimento, né, e criar oportunidades fora dos grandes centros. Você poderia nos falar um pouco mais sobre esse programa? Claro, a ideia central do programa é fortalecer as redes de cidades menores, criando polos de desenvolvimento em regiões que normalmente ficam à margem do crescimento econômico. Isso ajudaria a desafogar as grandes metrópoles como São Paulo e a distribuir a riqueza de forma mais equitativa pelo país. O programa prevê investimentos em infraestrutura, educação, saúde e incentivos fiscais para atrair empresas e gerar empregos nessas cidades. Me parece uma abordagem promissora, investir em cidades com potencial de crescimento, em vez de se concentrar apenas nas grandes capitais. Mas será que isso seria suficiente para reverter o quadro de desigualdade que vemos em São Paulo? Para enfrentar problemas tão arraigados, acho que precisamos de soluções mais abrangentes, que enxerguem a cidade como um sistema complexo, com diversas áreas interligadas. Concordo. O programa Cidades Intermediárias é um passo importante, mas não resolve todos os problemas. A gente precisa de um plano de ação mais amplo que englobe políticas públicas em diversas áreas, como habitação, transporte, educação, saúde e segurança. E para formular políticas públicas eficazes, a gente precisa se basear em dados e evidências científicas. A pesquisa acadêmica tem um papel fundamental para nos ajudar a compreender a complexidade dos problemas urbanos e a encontrar soluções inovadoras. Você só tocou num ponto crucial, a importância da ciência para a formulação de políticas públicas eficazes. Sei que em São Paulo temos instituições de pesquisa renomadas, como o Centro de Estudos da Metrópole, que se dedicam a estudar os desafios da cidade e propor soluções. Você poderia nos dar alguns exemplos de como a ciência está contribuindo para a busca de soluções para os problemas de São Paulo? Com prazer. O Centro de Estudos da Metrópole, por exemplo, tem realizado pesquisas importantes sobre a dinâmica da desigualdade em São Paulo, utilizando dados do censo e pesquisas de campo para analisar as tendências e os impactos das políticas públicas. Esses estudos têm fornecido subsídios valiosos para a formulação de políticas públicas mais eficazes em áreas como habitação, transporte e educação. Outro exemplo é a pesquisa na área de mobilidade urbana, que tem buscado soluções inovadoras para melhorar o sistema de transporte público e incentivar o uso de modais mais sustentáveis, como a bicicleta e a caminhada. Esses estudos têm levado à implementação de ciclovias, faixas exclusivas para ônibus e outras medidas que visam tornar a cidade mais acessível e sustentável. É animador ver que a ciência está sendo aplicada para resolver problemas concretos e melhorar a vida das pessoas. Mas sabemos que a ciência sozinha não faz milagres. Precisamos também de vontade política e de engajamento da sociedade para que as soluções propostas sejam colocadas em prática. Com certeza. A ciência fornece o conhecimento, mas a transformação depende da ação política e da participação da sociedade. A gente precisa de líderes comprometidos com a justiça social e com a construção de uma cidade mais igualitária. E a gente precisa de uma sociedade mobilizada que cobre dos seus representantes a implementação de políticas públicas eficazes e que se engaje ativamente na busca de soluções para os problemas da cidade. E, nesse sentido, eu acho que a comunicação tem um papel fundamental. A gente precisa levar o conhecimento produzido pela ciência para a população de forma acessível e compreensível, para que as pessoas possam se engajar nos debates e cobrar soluções dos seus representantes. A informação é a base para a ação. Sem dúvida, a gente precisa romper com a bolha acadêmica e levar o conhecimento para as ruas, para os bairros, para as comunidades. A gente precisa criar espaços de diálogo e de construção coletiva de soluções. Uma universidade tem um papel importante nesse processo, mas não pode agir sozinha. A gente precisa se conectar com os movimentos sociais, com as organizações da sociedade civil, com os moradores da periferia, para construirmos juntos uma cidade mais justa e igualitária. E, falando em movimentos sociais, sabemos que São Paulo tem uma tradição muito forte de organização popular, com diversos coletivos atuando em diferentes áreas, como habitação, transporte, educação, saúde, cultura e meio ambiente. Essas organizações têm um papel fundamental na defesa dos direitos da população e na pressão por políticas públicas mais justas e eficazes. Você poderia nos dar alguns exemplos de como esses movimentos estão contribuindo para a construção de uma cidade melhor? Claro, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, por exemplo, tem lutado incansavelmente pelo direito à moradia digna, ocupando áreas ociosas e pressionando o governo pela construção de habitações populares. O Movimento Passe Livre, o MPL, tem se mobilizado pela tarifa zero no transporte público, reivindicando o direito à mobilidade urbana para todos. Esses são apenas dois exemplos de como a organização popular tem se tornado uma força importante na luta por direitos e por uma cidade mais justa. É inspirador ver a população se organizando e lutando por seus direitos, mas sabemos que
essa luta nem sempre é fácil. Os movimentos sociais enfrentam muitos desafios, como a repressão policial, a criminalização dos protestos e a falta de espaço na mídia tradicional. Mesmo assim, eles continuam se mobilizando e pressionando por mudanças. E é importante que a sociedade como um todo apoie essas lutas, pois elas beneficiam a todos nós. Uma cidade mais justa e igualitária é uma cidade melhor para todos. Concordo plenamente. A gente precisa superar a apatia e o individualismo que muitas vezes nos impedem de enxergar os problemas da cidade como nossos problemas. A desigualdade social afeta todos nós, mesmo que de formas diferentes. Uma cidade com altos índices de violência, pobreza e desemprego não é uma cidade segura e próspera para ninguém. Precisamos nos unir e lutar por uma cidade mais justa e humana, onde todos tenham a oportunidade de viver com dignidade e realizar os potenciais. E para encerrarmos essa conversa tão rica e inspiradora, gostaria de deixar uma mensagem de esperança e de otimismo. Apesar de todos os desafios que enfrentamos, acredito que é possível construir uma São Paulo mais justa, mais humana e mais sustentável. Uma cidade que seja um exemplo para o Brasil e para o mundo. Mas para isso, precisamos nos unir, sonhar juntos e trabalhar incansavelmente pela construção de uma cidade melhor para todos. Compartilhe do seu otimismo. Acredito que, apesar da complexidade dos desafios, São Paulo tem um potencial enorme de transformação. É uma cidade vibrante, diversa, com uma energia única. E essa energia, precisa ser canalizada para a construção de um futuro mais justo e sustentável para todos. E para alimentar essa esperança e nos inspirar na busca por soluções, a gente pode olhar para outras cidades ao redor do mundo, que têm implementado políticas inovadoras e eficazes em áreas como, mobilidade urbana, habitação e meio ambiente. O que acha? Sem dúvida. Aprender com as experiências de outras cidades é fundamental para que a gente possa encontrar soluções mais adequadas à nossa realidade. Copenhague, por exemplo. Investiu pesado em ciclovias e transporte público, tornando a cidade mais sustentável e acessível. Medellín, na Colômbia, implementou um sistema de teleféricos para conectar as comunidades mais pobres às áreas centrais, promovendo a inclusão social e a mobilidade urbana. Que exemplos fantásticos! Imagino como a vida das pessoas nessas cidades mudou para melhor, com essas iniciativas. E isso nos mostra que a mudança é possível. Que com vontade política, planejamento e participação da sociedade, a gente pode criar cidades mais justas, inclusivas e sustentáveis. Exato. E é importante lembrar que as soluções não precisam ser importadas na íntegra. A gente pode se inspirar nessas experiências e adaptá-las à nossa realidade, buscando soluções inovadoras e criativas para os desafios específicos de São Paulo. É isso aí. E para finalizar nossa conversa de hoje, deixo uma pergunta para você, nosso ouvinte. O que você faria para tornar São Paulo uma cidade mais justa, inclusiva e sustentável? Que ações você pode tomar no seu dia a dia para contribuir para a construção de uma cidade melhor para todos? Reflita sobre essa questão. Converse com seus amigos, familiares, participe dos debates sobre a cidade. E faça sua parte na construção de uma São Paulo mais justa e igualitária para todos. Afinal, a cidade somos nós. Lembrando a todos que o Povicast vai ao ar de segunda a sexta às 9 da manhã e 6 da tarde e aos sábados ao meio-dia. Até a próxima.